Bom dia a todos. Depois da fala do FNDE, que é mais técnica, que veio um professor da universidade que tentou experimentar durante uma série de anos como lidar com tecnologias e metodologias. Um espanhol que há muitos anos que mora aqui, que sou eu, queria ser jesuíta quando era jovem, foi o que me trouxe aqui, mas que depois permaneceu na educação, que é uma espécie de missão também de tentar ajudar as pessoas a ampliar horizontes de vida e de profissionais. Então, quando já professor da universidade, um colega americano e eu, Frederick Lito e eu, criamos um projeto, bem no comecinho da internet, em 89, chamado Escola do Futuro. É a ideia de pensar, há 26 anos, como a internet impactaria nas escolas. E as ideias que nós falamos hoje, depois de um quarto de século, são as mesmas que a gente via há um quarto de século, ou seja, há 25 anos, que era possível juntar tecnologias, metodologias, flexibilidade de currículo, personalização, colaboração. Não falávamos de ensino híbrido, falávamos de semipresencial, falávamos de blend depois. Mudaram um pouco as palavras, mas o essencial é a mesma coisa. Então, tentei colocar em prática, desde então, desde o começo da década de 90, um tipo de relação com os alunos mais aberta. Então, juntando os espaços que eram viáveis. Um era a sala de aula, outro era o laboratório, que era um conceito novo, o laboratório como primeiro espaço de conexão, e o ambiente virtual é uma página que eu criei naquele momento na universidade. Então, o que eu percebi há tanto tempo? Que na sala de aula dava para fazer uma série de coisas extremamente interessantes, mas de iniciação e de aprofundamento. O laboratório era um lugar de aprendizagem colaborativa, de troca de experiências supervisionadas por um professor. E no ambiente virtual era o lugar onde primeiro registrávamos nossos conhecimentos, nossas descobertas, mantínhamos contato para depois voltar à sala de aula e aprofundar. Pronto, há 25 anos era possível, já pelo menos para alguns, não era para todos ainda, a visão de que na educação você tem um conjunto de espaços mediados também por tecnologias, mas fundamentalmente mediados por pessoas que juntam essas várias situações de uma forma interligada. Então, a tecnologia, dentro desta visão, é fácil e, ao mesmo tempo, não é. Se fosse tão fácil, nós já teríamos descoberto como revolucionar a escola, porque a tecnologia nos apoia, mas a nossa grande questão, e aí eu vou mudar, esqueci que sou eu que comando isso aqui, um pouco para a internet amplia. Mas o que ela amplia? Ela amplia as possibilidades do que você quer. Então, se há tanto tempo já podíamos usar ambientes virtuais, podíamos usar laboratórios, podíamos usar sala de aula, por que ainda temos tantos problemas? Temos problemas de infraestrutura, temos programas que ainda discutem, eu vi aqui no que você mostrou agora, que a banda larga até 2025, é isso aí que eu li. Quer dizer, é triste você ver que no século XXI, uma política nacional ainda preveja realisticamente, provavelmente, não estou falando que daqui a 10 anos ainda vamos conectar as escolas. É duro isso aí, mas porque hoje é importante ter a conexão como uma espécie de possibilidade de ampliar aquilo que queremos.
Então, você pode fazer mudanças sem a tecnologia. A tecnologia, aí eu começo, depende da nossa mente, da nossa capacidade de lidar com os conflitos, com os problemas. Mas ela nos ajuda muito. Se nós tivéssemos banda larga hoje nas escolas, nós poderíamos fazer colaboração muito mais rapidamente, intercambiar experiências com pessoas que estão perto e estão longe, chamar alguns especialistas para nos ajudar em algum momento sem estar em tempo real. Então, há todo um conjunto de possibilidades que elas ampliam, mas o nosso problema é que o gargalo não está na tecnologia, está no gargalo mental. Nós pensamos pequeno, às vezes como gestores, coordenadores, como professores, pais, não é só a sociedade também. Eles têm um modelo mental de escola que não funciona, mas ainda é o que nós mantemos. E muitos, eu trabalhei muito na educação à distância nesses últimos anos, concentraram, por exemplo, tecnologias avançadas para projetos de ensino à distância conservadores, muito focados em transmissão de conteúdo, de videoaulas, de materiais, quando hoje o problema é outro. Como ensinar para um mundo que não é igual, que muda rapidamente, e como ensinar não somente a empregabilidade, mas como ensinar a viver num mundo complexo, como lidar com as dificuldades que são sociais, mas também são pessoais, como realizar-nos como pessoas, com nossas contradições, como enfrentar desafios, e com apoio das tecnologias. Então, o problema dessa visão ampla de educação, ela é complexa, porque nossos medos são grandes, nossas dificuldades são grandes, nossos exemplos não são muitos, e isso complica. Então, a tecnologia ajuda, mas a educação, ela é muito mais ampla do que a tecnologia. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo, há também formas bastante diferentes de fazer mudanças. Umas que são bastante avançadas, vocês têm ouvido falar nestas últimas semanas, 15 dias, por exemplo, que a Finlândia está revendo boa parte do projeto de educação do país, apesar de ser tão bem sucedido no PISA, eles mesmos estão percebendo que já tem que juntar mais as disciplinas, que tem que trabalhar com projetos. Então, começaram, se vocês olham no site do Porvir, eles têm a secretária de Educação lá, tem uma entrevista de Helsinki, que é a capital da Finlândia, já fala que esse modelo muito disciplinar não pode continuar. Você tem que trabalhar muito mais juntando áreas de conhecimento e em cima de projetos significativos na cidade. Uma outra, minha formação foi jesuítica. Se vocês olham, por exemplo, entram jesuítas na Espanha, na Catalunha, vejam um projeto 2020. O que faz? Os jesuítas se criaram a escola que temos, vamos dizer assim, desde o século XVI. A escola focada em disciplinas, em estudo, em pesquisa, pensamento crítico, e o fizeram bem. Eu aprendi com eles e eu reconheço que fizeram um bom trabalho. Mas eles mesmos já perceberam que para ensinar a criança e ao adolescente hoje, esse modelo é falido. Então, junto com as escolas, dentro da mesma escola que é tradicional, eles estão abrindo em algumas séries, em alguns anos, a escola que é sem disciplinas, ou com algumas, vamos dizer assim, alguns momentos de informação mais pontual, mas é muito focado em projetos, em problemas, em desafios, em que o aluno tem também uma parte de percurso individual e outro grupal. Então, eles estão buscando, como política educacional, ir mudando do modelo disciplinar para o modelo não disciplinar, que no futuro, sem dúvida, será o modelo curricular para o qual nós estamos avançando. Muitas escolas ainda fazem só mudanças cosméticas com tecnologias, colocam tablets na sala de aula, colocam aplicativos, mas não mudam o essencial. Outros fazem, e eu creio que a maioria, e isso interessa a maioria de vocês, o que eu estou tentando hoje gerenciar com um grupo em São Paulo é como propor mudanças que usem tecnologias, mas que sejam
viáveis para quem trabalha em estruturas pesadas como das secretarias, que tem toda uma formação curricular, que tem toda uma estrutura também burocrática curricular, que separa as áreas de conhecimento, como fazer essa mudança para um modelo mais integrador. Então, essas mudanças que chamo progressivas, envolvendo muito mais os alunos com metodologias ativas, em alguns momentos eles têm que trabalhar sozinhos e em outros eles têm que trabalhar em grupo. Como você faz esse mix? Aí sim as tecnologias começam a nos ajudar muito. Hoje, há muitos projetos em que o aluno pode fazer, quando definido um currículo, um percurso básico para todos, ele pode fazer esse percurso com alguns ajustes ao seu ritmo, às suas características. Então, é possível fazer isso de uma forma muito diferente do como fazíamos antes. E o professor pode olhar, no que vocês devem ter ouvido falar, através dessas plataformas chamadas adaptativas, um pouco onde que está esse aluno em cada momento, o que ele já fez ou não fez, quem é que tem mais ou menos dificuldades. Então, a tecnologia para isso, ela é boa. Ela para visualizar os processos, para ver onde cada um está, para ver quem está mais longe do que deveria, e aquele que é mais rápido e aprende de um jeito diferente do outro. Então, é possível fazer essas mudanças progressivas usando essas tecnologias. Os modelos para os quais caminhamos, e por isso é difícil, são de mudanças profundas. E eu tenho estudado, assim, nesses 2 últimos anos, quais são os modelos no mundo que valem a pena copiar, tanto na educação básica como superior, e eu percebo que esses modelos, por exemplo, quebram as disciplinas, as colocam só um pouco na periferia, em um ou outro momento, e eles trabalham muito, primeiro, com valores, fazem um currículo em cima de valores, em cima de uma visão ampla do mundo, as pessoas desenvolvam projetos de vida desde pequenos, desde que entram na escola, na educação infantil, para um projeto de vida pequeno, adaptado, mas comecem a ter visão de futuro, e que saibam que eles têm poder de aprender por si mesmos. Então, trabalhar muito as chamadas competências socioemocionais, de autoempoderamento e de convivência. As pessoas têm que aprender muito sozinhas, aprender em grupo e aprender com alguém mais experiente. Aprender sozinho, eu vou até um certo ponto. Aprendendo em grupo, eu vou muito mais. O grupo me ajuda. Aprender com alguém mais experiente, que é um professor, ele me faz pular atalhos. Então, essa combinação, ela é fundamental, com apoio das tecnologias móveis, com apoio, então, da flexibilidade dentro e fora da sala de aula. Então, esses modelos são os que realmente vale a pena implementar. Vocês têm aqui um exemplo, por exemplo, de educação híbrida, vocês vão aí eu vi lá no primeiro stand, que expressa um dos caminhos de como avançar na escola que temos para uma escola mais avançada nos próximos anos. Educação híbrida com metodologias ativas, você tem aprender misturando mais e invertendo. O que nós temos? Então, nós temos que misturar atividades, alunos que sabem mais com os que sabem menos, aos poucos caminhar para alunos até de vários anos, mas esse foi um modelo um pouquinho mais complexo, mas trabalhar principalmente com atividades diferentes em sala de aula, analógicas e digitais, individuais e grupais. Então, os aplicativos hoje das tecnologias móveis nos facilitam muito esse percurso. O que também temos que fazer é inverter o que nós basicamente fazemos para um outro modelo, que é o que é mínimo, o conhecimento básico sobre um assunto, depois que você sabe ler e escrever. Então, primeiro é alfabetizar bem, mas depois que sabe ler, escrever e contar,
o básico, você pode pedir que a pessoa assista, leia, assista um vídeo, material. Você dá um roteiro que a pessoa percorre sozinha. Você não precisa explicar o básico. Você concentra a sua atividade no avançado, no aprofundamento, na discussão. Então, inverter o modelo é o que nós temos que trabalhar muito com os nossos professores. Eles não precisam explicar o básico, eles precisam explicar o avançado no sentido de trabalhar. Então, essa inversão que nós chamamos de flipped learning, aula invertida, enfim, pode ser feita de muitas formas, mas o conceito por trás é que é importante. Vocês têm aí esse curso de ensino híbrido, personalização, aqui no Beduca, que pode dar algumas pistas de como fazer isso. Não é uma revolução, mas é um caminho importante de como ensinar aos professores a mudar sua cultura de falar menos e envolver mais os alunos, de criar estratégias para alunos diferentes, mesmo no mesmo espaço de sala de aula. Então, é um curso que está aí bem interessante. E, para terminar, eu reforço, ligo um pouco a fala com o secretário do FNDE. Nós temos que ter a tecnologia digital junto com as competências digitais, não como um luxo acessível a uma parte. Metade dos brasileiros não acessa ainda a internet. Então, eu sei que estou falando de deficiências sérias, mas quem hoje não tem acesso e quem não tem o domínio de como navegar, como conversar, como pesquisar, como ser autor, ele está fora desse mundo de hoje. Ele perde as melhores oportunidades, ele está marginalizado. Então, é um direito, é uma política pública necessária, e se nós não acelerarmos isso, nós corremos um risco de ficarmos com uma exclusão de muitas possibilidades das pessoas. As tecnologias nos permitem a personalização. Eu vi exemplos, mesmo que não resolva tudo, eu sei, por exemplo, de aprendizagem de matemática com o projeto CAM, que não é a solução, não é uma panaceia para tudo, a gente sabe que não é. Mas ele permite que um aluno que tem um pouquinho de iniciativa aprenda muitas coisas sem o professor, porque já tem muitas informações lá para o qual ele vai caminhando e tal. Se ao lado você tem um professor que te estimula, você duplica o potencial. Então, eu não vendo aqui a ideia que é a tecnologia que é o caminho. A tecnologia ajuda, o professor potencializa, se ele for bom, aquela ajuda que a tecnologia te dá. As tecnologias digitais também ajudam para você aprender rapidamente com a experiência do outro, em grupo, dentro e fora da escola. Então, online e offline, certos conteúdos básicos e trabalhar com atividades, projetos, jogos, desafios, aprendendo junto, em pares, aprendendo com o mais experiente, aprendendo continuamente e sendo avaliado continuamente na avaliação formativa, através de portfólios, ambientes pessoais de aprendizagem, chama-se PLE. São recursos gratuitos, muitos deles que estão aí, e que a gente não usa, e que é uma tristeza, porque às vezes não é questão de recursos, é uma questão de recurso um pouco mental, né? As tecnologias digitais também são fundamentais para a gestão da comunidade escolar. Para vocês, secretários, para o diretor de uma escola, para o coordenador de um curso, eles são extremamente importantes para mapear, organizar, visibilizar, agilizar, difundir, produzir juntos, compartilhar, visualizem as melhores práticas, difundam-nas, porque é o caminho que nós temos para conseguir realizar um avanço. Então, eu digo, a tecnologia não é o essencial,
Mas no mundo de hoje conectado, o mundo físico e digital está tão interligado que enquanto estamos todos aqui convivendo, ao mesmo tempo estamos checando e-mails, estamos mandando uma mensagem, estamos tirando uma foto e compartilhando-a. Estamos o tempo todo nesses múltiplos espaços físicos e digitais integrados. Nessa página aqui da USP, vocês encontram alguns textos sobre educação inovadora, tecnologias na educação, e um pouco como fazer essa gestão da mudança. Então, termino assim dizendo, apesar de tantos problemas, eu convivo com a parte da educação que muda, com os jovens que estão querendo fazer trabalhos significativos, com grupos que estão buscando mudanças, e eu espero poder contribuir nesta minha fase de aposentadoria, assim, da universidade, com meus 69 anos quase, e nesta última fase da minha vida, para que muita gente consiga encontrar o como fazer essas mudanças que todo mundo percebe que tem que fazer. Como, apesar de tantos problemas, entraves que sabemos que existem e dificuldades, como em estruturas burocráticas pesadas, como são as nossas, muito autoritárias, conseguir fazer mudanças rápidas. Esse é um desafio e eu acho que todos nós podemos fazê-lo. Obrigado.